Olá! Em nosso vídeo de hoje vou apresentar para vocês os argumentos que apareceram em minha pesquisa das pessoas que se posicionaram a favor da descriminalização do aborto no Brasil. Foram 6 os argumentos favoráveis que apareceram na pesquisa. Antes mesmo de apresentar os 6 argumentos favoráveis, vou fazer um complemento importante ao vídeo anterior, no qual eu apresentei para vocês os 10 argumentos contra a descriminalização. Tem um complemento importante que eu gostaria de fazer contra um dos 3 que apareceram com maior frequência, que foi o argumento que diz assim: existem métodos contraceptivos, por que não usou? E lembro que destaquei para vocês que esse argumento ele tem um sentido muito pesado, porque ele vem justamente mostrar sempre a mulher como a responsável, pela prevenção, e isentando o homem das responsabilidades de prevenção de uma gravidez. E faltou um comentário importante, gente, que é o seguinte: quando se usa esse argumento, pessoas contrárias à descriminalização, quando dizem, existem métodos contraceptivos, por que a mulher não usou? Esquece-se de um ponto muito importante, gente, que todos os métodos contraceptivos, sem exceção alguma, todos eles falham. Todos eles têm um nível de falha, seja camisinha, seja métodos contraceptivos, pílula, sejam os métodos cirúrgicos, todos eles apresentam falhas. Então, usar esse argumento realmente é desconhecer esse dado importante e desrespeitar, portanto, a mulher pela escolha, pela decisão em função dessa falha dos métodos contraceptivos. Quanto aos 6 argumentos que apareceram, então, como respostas das pessoas favoráveis à descriminalização do aborto, vou apresentar, então, para vocês agora os 6 que apareceram. Primeiro, direito da mulher ao controle do seu próprio corpo. Em segundo lugar, é uma questão de saúde pública o aborto. Terceiro, o governo não pode interferir em decisões pessoais. Quarto, é algo a ser decidido entre os pais, de fórum íntimo. Quinto, com o aborto aprovado, há menor risco de vida para as mulheres. Sexto, a criança rejeitada na gravidez viverá em situação de desamparo caso a mãe leve a gravidez até o final. Agora destacarei para vocês quais foram os argumentos dentre os 6 que apareceram, quais os que apareceram com maior frequência. Em igual proporção, veja bem, apareceram 3 argumentos. O direito da mulher ao controle e ao cuidado com seu próprio corpo, autonomia, portanto, da mulher. Segundo, aborto é uma questão de saúde pública. E o terceiro é a criança rejeitada na gravidez viverá em situação de desamparo caso a gravidez seja levada até o final. É interessante esses 3 argumentos, porque mesmo em artigos que a gente lê, em artigos científicos, sobretudo os 2 primeiros, que é o direito da mulher ao controle do seu próprio corpo e aborto é uma questão de saúde pública, em pesquisas esses 2 argumentos são mais citados, são realmente os argumentos mais valorizados em artigos, em publicações que a gente vê. O terceiro, a criança rejeitada na gravidez viverá em situação de desamparo. Eu achei muito interessante que esse terceiro argumento apareceu e que ele apareceu em igual frequência dos outros 2 primeiros. Para mim foi uma grande surpresa, e até porque eu também, esse terceiro argumento, os 3, eu sou adepta dos 3, mas esse terceiro especialmente me sensibiliza bastante, porque
eu me preocupo sobremaneira quando nós estamos falando sobre o tema aborto. Eu realmente me preocupo com as crianças que não são desejadas e que nascem, né, correndo um grande risco de não serem amadas, de não serem bem educadas. É lógico que uma mãe, às vezes, durante a gravidez, pode não estar aceitando 100% devido a N fatores, mas ela pode, às vezes, levar até o final e superar isso, né? Criança nascendo, vira mala, é possível, mas o que a gente vê em maior grau é o risco mesmo da criança não ser amada. Quando se diz que aborto é uma questão de saúde pública, o que isto significa? Significa que as mulheres correm risco de vida, as mulheres correm risco de ter sequelas, né, físicas, sequelas psicológicas, quando elas incorrem a um aborto feito de forma clandestina. Então, por isso se diz que é uma questão de saúde pública, né? É dado alto índice de morte e de sequelas que podem advir dos abortos feitos clandestinamente. E tem um detalhe importante. Neste quesito, acabam sendo afetadas, em sua maior parte, as mulheres da classe pobre e, em sua maioria, também negras, porque as mulheres que têm condições financeiras melhor, elas acabam procurando um serviço também clandestino, mas de qualidade, para fazer um aborto com um pouco mais de segurança. Então, por isso, é uma questão de saúde pública. E órgãos importantes ligados à saúde, órgãos internacionais e nacionais ligados à saúde, com base em registros que eles têm de mortes por aborto clandestino, é que esses órgãos fazem afirmações nesse sentido de que é uma questão de saúde pública baseado em índices registrados no Brasil e também no mundo, que os órgãos como a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, já apontou em N relatórios de convenções internacionais que é uma questão de saúde pública, não só no Brasil, mas em nível mundial. O outro argumento, né, o terceiro argumento que apareceu, né, junto dos três, com frequência igual, como eu já destaquei, é o argumento que diz que defende o direito da mulher ao controle e ao cuidado do seu próprio corpo. Então, esse é um argumento de peso, esse é um argumento muito interessante no conjunto das pessoas que defendem, né, o direito ao aborto, o direito a interromper a gravidez. É um argumento de grande peso e que eu também endosso embaixo, né? Já teve um ministro da Saúde que disse uma certa vez, numa reportagem, que se fosse o homem, né, o homem que engravidasse, há tempos o aborto já seria descriminalizado. E essa afirmação está também no livro da Maria Teresa Verardo, Aborto, o Direito a um Crime. Então, pela própria autora, esse argumento também é usado. Então, é importante que a gente vê a luta, né, que deve ser pela questão do direito ao aborto, respeitando a autonomia da mulher sobre o seu corpo. E isso deve ser uma bandeira de luta, né? Embora acredito que nem sempre ela tenha um efeito positivo. Às vezes é melhor, nas discussões, recorrermos aos outros argumentos, como no caso questão de saúde pública, né, e risco de morte para a mãe, caso o aborto não seja aprovado. Esses outros argumentos têm muito mais peso nos debates do que usarmos o direito da mulher ao controle de seu próprio corpo, embora ele seja verdadeiro, de grande peso e uma bandeira muito importante, mas nas discussões às vezes ele não tem um efeito tão positivo como tem os demais. Se você gostou dos vídeos de hoje, peço que curta, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, dê sua opinião, faça comentários. Muito obrigada!